Então, nós temos a entrega dia 22 hoje, dos dois planos, e se possível postar só num, não pode ser no plano de marketing, não precisa duplicar e uma só pessoa do grupo, né? Se está fazendo mais pessoas, só uma pessoa do grupo pode postar, que daí vai estar o nome dos integrantes lá, então não tem necessidade, tá? Eu sei que algumas pessoas, inclusive dois, eu já corrigi já faz algum tempo, então quem eu já corrigi está adiantado, né? Aí já consegue evoluir com mais facilidade, né? Corrigir o que tem de errado. Então, porque as notas, como vocês sabem, só serão dadas a partir da entrega final, que é dia 19 do 11. E lembrando que a entrega final é dia 19, porém, as apresentações começam, começam, as apresentações começam dia 5 do 11, né? Então, não sei se a galera que que não estava aqui na aula semana passada, visualizou lá qual que é a ordem, eu já listei a ordem das apresentações, então eu vou citar aqui quem são as do dia 5. Então, dia 5 a gente tem a Build Soluções, Fire Sensors, tem o app de mercado móvel, aluguel de motorhome e o aplicativo meuserviço.com. Então, dia 5, né, por mais que o plano final seja entregue dia 19, e obviamente, né, o último dia de apresentação é dia 19 também, então a gente tem que ter os financeiros prontos até a presente data, né, até dia 5. Então, assim, eu acho que uma recomendação interessante é o fato desses 5 primeiros grupos que vão estar apresentando, tentarem enviar para mim o plano financeiro, a avaliação final, por, antecipadamente dessa data, que aí eu consigo corrigir e fazer a devolutiva. Se vocês precisarem alterar, vocês conseguem antes de apresentar. Então, lembrando que a gente tem agora pouco tempo, né? Porque agora apertou um pouquinho. Deixei essa análise de mercado e plano de marketing para vocês até a data de hoje, mas o plano operacional já é semana que vem, e o financeiro aí é dia 12 do 11, né? E já contempla dentro das apresentações. Então, quem vai apresentar dia 12 também tem que ter o financeiro pronto. Então, quanto antes vocês mandarem, antes eu devolvo, antes vocês podem corrigir, tá? E a intenção da correção não é da nota, né? A nota vai ser só lá na entrega final, dia 19. A intenção de fazer essa entrega da primeira versão é para que eu possa ajudá-los a construir um plano de negócios melhor e verificar se tem algum ponto que a gente pode corrigir ou melhorar, né? E o que eu digo em relação ao que pega mais, e que normalmente é importante vocês me mandarem antes, para vocês, no caso, conseguirem apresentar os dados mais corretamente, é pelo fato de que muitas vezes o financeiro, ele possivelmente tenha muito mais erros do que os anteriores, né, das entregas anteriores, porque tem alguns cálculos, então tem que avaliar bem os cálculos e cuidado para não se confundir com valores mensais e valores anuais, né, e isso pode dar uma alteração bem grande, né, no plano financeiro, pode fazer com que você chegue num resultado que seu produto e a sua empresa, né, é inviável, porém, pelo uso dos dados de forma errônea, você vai mudar seu resultado final, né? Então, assim, por isso que é importante quem está fazendo as apresentações aí dia 5 e dia 12, né, me mandar antecipadamente. E eu vou fazer as correções na ordem de apresentação também, tá? Claro, obviamente se a pessoa mandar, né, mas eu vou tentar usar essa mesma listagem aqui para fazer as correções, para que quem está primeiro, né, vai ter que falar primeiro, então precisa de informações mais rápidas, então eu vou estar fazendo na mesma ordem, certo? E eu novamente reforço
que eu esqueci de ligar a câmera, inclusive, ou ela desligou sozinha, não sei, mas eu reforço que nós temos os nossos P-alunos sempre após essa aula, que termina às 8h20, então após até as 9h30 tem P-aluno, até 9h20, né, que é o horário, que era do intervalo, até 9h20 a gente tem P-aluno, para quem precisar, e gostaria de tirar dúvidas, e eu estou disponível no ambiente no Moodle, né, podem fazer pergunta lá, você pode mandar no e-mail, você pode mandar WhatsApp, aí fica a seu critério de qual é a forma mais fácil para utilização, tá? Obviamente, se você mandar no WhatsApp, eu respondo mais rápido, né, Rian? Você que está acostumado aí. Então, a gente faz essa troca com mais agilidade, tá? Obviamente, eu sei que vocês têm entrega de hoje, então eu não sei, né, se vocês têm alguma dúvida a respeito ainda desses aí, da análise de mercado ou do plano de marketing. Se alguém quiser perguntar alguma coisa antes da gente começar a falar novamente do financeiro, os microfones estão abertos, o chat está aberto, fique à vontade, dê sinal de alguma forma aí. Ou dá um joinha que tá tudo certo, que todo mundo vai postar, que todo mundo entendeu. Tudo certo, professor? Fabrício, tudo certo? Eu vou começar a chamar agora. Professor, Diga lá, Matheus. eu tenho só uma dúvida em questão ali a localização do negócio. Porque, no caso, a gente vai ter um e-commerce, né? Tá, mas só me lembra qual que é a A empresa. gente é o Box Fonograma Capilar. Ah, tá. Então, mas você vai ter um local físico? Algum local você Não, vai... tipo, a gente botou que seria na nossa casa, né? Isso, tranquilo. Então, você continua na mesma onda, né? A localização é a sua casa, tá? Você Tá usa bom. como uma localização física para ter o teu estoque, né? Mas o foco principal é no canal né, das mídias sociais. Tá certo, obrigado. Diego, beleza? Tudo certo, professora. Uhum. Bom, eu ia pedir para a Vitória, mas a Vitória também é do box capilar, então a gente tá alinhado. O João Leonardo também, ok? Tá tudo certo. Daniel, tudo certo? Com os... Estamos finalizando o trabalho aqui, professora. Bastante dúvida. Então pedem. Tá, peraí, deixa eu achar uma aqui. Tá. Aqui, por exemplo, aqui, professora, no item 1 aqui, tô puxando aqui. A fonte de recursos. Fonte de recursos aqui, por exemplo. Eu já fiz a estimativa de todos os gastos que eu vou ter lá, por exemplo, no item 2, né? Então, os gastos... Da onde que você tá, Daniel? Eu tô falando lá do item 1 lá, fonte de recursos. Tá. Mas é que assim, essa fonte de recurso tá lá no sumário? Isso, eu coloquei como... Ah. Não era esse o termo, professor? É esse o termo? Mas sua fonte de recursos, qual vai ser? Você vai fazer empréstimo ou é um valor
Seu. A gente vai fazer um investimento próprio, né? Particular. Então, essa é a fonte de recurso, investimento próprio. Ah, tá. Então não preciso aqui nesse momento já falar o quanto que eu vou ter que aplicar. Então, você vai ter esse valor específico de investimento com os financeiros pronto. E aí, ele vai te dar o valor do investimento total que você vai ter que fazer, né? Que foi na semana passada. Que aí o investimento total contempla o investimento fixo, tudo que você teve que investir que é fixo, máquinas, veículos e etc., né? E aí você vai também estimar os gastos pré-operacionais que você vai ter, então, se você teve que fazer uma pintura, um conserto, o que você teve que comprar em separado a respeito de pré-operacionalizar seu negócio, por exemplo, até a contabilidade, lembrando que, né, a gente está falando disso lá nos valores de conta do financeiro já. Então, para abrir uma empresa, a gente estipulou que o valor vai ser, né, tem um valor específico lá, que está listado, né, então, dá um valor de R$ 1.400, tá? Então, de investimentos pré-operacionais. E aí, então, para fechar o investimento total, ainda vai ter o valor do capital de giro. Então, são 3 coisas para fazer o investimento total e vai dar o valor que é o mesmo do capital social que você vai ter. Aí você vai dizer lá que esse valor total de investimentos, então, vão ser extraídos dos seus recursos próprios. Caramba, gente. Confundiu? Já deu 46 páginas, professor. Dá bastante. Técnico, meu Deus do céu. Você viu que pode fazer um TCC disso? Eu não quero nunca mais isso na minha frente. Então, eu falei que não era... Menino, que diabo de trabalho é esse? Pois é, cara. Sei lá, será que eu tô fazendo tudo errado? Nossa, deu 16? Você é louco, cara. Mas você tá indo até que parte, Daniel? A gente tá finalizando a 3, professor. Já tem um pedaço da 4 feito. Da 4 não, da 4 e da 5. Eu vou mandar para a professora hoje aí, ver e dar um feedback. Isso, manda aí, que aí eu faço uma avaliação geral aí, te dou uma... Já dá uma nota aí, boa para nós. Não, nota é só no final. Aí no final, aí você altera o que a gente verificou que tem de errado, enfim, né, que a gente pode melhorar, aí sim vai ter a nota. Melhor do que dar nota agora, né? Então, pois é. Tá redondo. Então, assim, só, obviamente, né, aqui a gente está fazendo essa parte descritiva até agora, até operacional, né? Essa Nossa, eu tô me sentindo um lixo perto do trabalho do Daniel. Oi? Diga de novo, Matheus. Eu tô me sentindo um lixo, professor, perto do trabalho dele, porque o nosso trabalho tá bem curto. Vai que ele colocou capa, folha de rosto, entendeu? Aí vai aumentando. Vai que tá cheio de foto. Sim, entendi agora. Então, tem algumas coisas que pode ser diferente, né? Até pelo fato de que, por exemplo, assim, o pessoal fez um aplicativo, né? Tá fazendo um aplicativo. Pode colocar, tem alguns alunos até que já desenvolveram até como é que é o layoutzinho do aplicativo, assim, né? Fica bonitinho. Então, claro, obviamente, essas figuras vão aumentando as páginas. E a análise de mercado, se você insere muitos gráficos, obviamente, isso vai crescendo, né? E se você coloca anexos, enfim. Então, fique tranquilo que não tem essa questão de página, né? É muito relativo isso. Tá? Prof, eu tenho uma dúvida. Diga lá. A parte do sumário executivo que você mandou o feedback pra gente, lá no item 1.7, que é o enquadramento tributário. Eu entrei naquele link que a prof passou na aula, né, para ver se a gente se enquadrava na categoria de Simples Nacional. Uhum. E aí, porque assim, daí você ainda comentou ali que deveria colocar
percentual que a empresa vai recolher de impostos. E isso como que a gente define? Então, você encontrou lá, ele disse para você no site se você pode ser do Simples ou não? Sim, tava verdinho para Simples Nacional. Beleza. E aí, você rolou a página e tem uma tabelinha embaixo. Ele vai te dar ele te dá a alíquota que você pode usar lá. Ah, tá. Eu acho que fez pela metade, então só. Isso, se você rolar a página, ele vai te dar um valor da alíquota. Deixa eu só achar o link aqui, que aí a gente faz junto aqui. Joga o link aí, professora, para nós, hein? Peraí, agora eu tenho que achar aqui minhas coisas aqui. Peraí, mas já encontramos aqui. Esse tópico aí que ela falou, professora, é o 1.7? No sumário, peraí. O meu tá com eu vou lembrar dos 1 ponto alguma coisa, né? É muito... É o 1.7, Daniel. Pô, não querendo abusar aí, me dá uma moral aí, por favor. O 1.1 é sobre os sócios. Peraí. Tá, vamos lá. 1.1 é o resumo dos pontos do plano de negócio. É o quê? É o resumo aí dos pontos do negócio. O que você vai dizer? O que você vai dizer lá no 1.1, lá no sumário? Tá. Beleza, já achei. É esse aí que tá faltando. Tá. Então, o 1.1 é um que a gente vai estar voltando também para especificar. Pode ver que eu não sei se você está com o slide, enfim, mas se for, né, voltar no slide, no segundo slide do ponto 1.1, está lá descrevendo qual é o montante do capital que você vai investir, qual que vai ser o faturamento mensal, qual que vai ser o lucro. Por isso que, praticamente, eu acredito que eu tenha escrito em todos que o 1.1, quando a gente terminar, vai ter que voltar aqui e escrever quando tiver os valores financeiros. Que aí vai dizer se eu vou ter lucro, quanto tempo vai demorar para mim. Travou da professora ou o meu aqui? Ué, não estamos escutando? Oi. Eu tô ouvindo, prof. O Daniel que travou, eu acho. Então, acho que foi você, Daniel. Então, só para lembrar, né? Então, o sumário executivo é uma coisa que a gente começou agora, mas que a gente vai ficar revendo ele até o final, porque, por exemplo, no 1.1 que você mencionou, a gente vai ter que especificar o faturamento, o lucro, quanto tempo vai demorar para retornar esse investimento, ou se vai ser inviável ou não. E aí, no item 2, você vai especificar ali qual que é o perfil e as características de cada um dos profissionais, no caso, que vão estar atuando aí, no caso vocês, sócios, né, e as experiências. Aí, a princípio, né, especificar aí qual é o valor do Por Labore, que tarefa cada um vai desenvolver, né, que grau de autonomia, a gente especificou lá o que pode, o que não pode fazer cada sócio, se tiver sócio, no caso, né, verificar os pontos que podem gerar atritos, né, empreendimento é o ponto 3, onde você vai escrever lá o nome da empresa, o nome fantasia, enfim, e aí depois você vai, o item 4, uma missão, mas isso aqui vocês já fizeram, então, aí tem os setores de atividade, isso que causou bastante confusão, né, os setores de atividade, eu quero especificar aqui exatamente se você vai fazer alguma coisa que é relacionada à venda, então é comércio, se você vai fazer uma prestação de serviço, ou se você vai fazer, se vai ser uma indústria, o que vai ser, ou é outra, né? Então, aí a gente tem as formas jurídicas, que a maioria se enquadrou certinho, a princípio, e aí eu vou chegar aqui Tá, professor, só ali então nessa parte aí do setor da empresa, se eu colocar que ela se encaixa lá com aquele código lá, desenvolvimento e licenciamento de programas e computadores não customizáveis, eu já respondi? Sim. Tá. E para baixo lá... mais ou menos, né? Você diz, mas você não me disse que é serviço, né? Então me diga que é serviço.
serviço onde o código de atividade é esse aqui, e aí até embaixo ele descreve, eu tô achando o link aqui também escondido, não é verdade? Tá, mas essa parte aí não seria enquadramento tributário, professora? Nesse código de descrição das atividades econômicas secundárias? É que tá junto os dois quase, né? Quando eu Tá. acho o outro, mas aí eu tenho as descrições embaixo ali. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E aí eu vou chegar lá onde é que a Vitória estava aparecendo na minha tela? Tá aparecendo, prof. Tá aparecendo aqui. Beleza. Então, vamos lá. Olha só, eu vou pegar essa que apareceu aqui, tá? Então, tem lá que era, sei lá, né? Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos aqui. Então, deu que a atividade é permitida, e olha só, tá vendo aqui, ó, que tem essa tabelinha aqui, ó, a gente vai deixar a receita bruta em 0,1, e aí ele me diz que essa atividade, né, ela é do anexo 2, mas a hora que eu aperto para mostrar a tabela, ele vai me dar aqui, ó, a alíquota, ó, Vitória. Então, você vai usar a alíquota que vai aparecer aqui. Quando você apertar, digita 001, mostra a tabela, e você vai usar essa aqui. Essa alíquota aqui. E o que é essa alíquota? A soma disso tudo aqui, ó. Então, tudo isso aqui dá esse valor cheio aqui, que é o que, no caso, vai recolher para a sua atividade. E é o que eu estava falando para o Daniel, na hora de listar ali, em relação ali aos dados, que é do item 6, que é a forma jurídica, né, que está interligado, né, tanto com a forma jurídica quanto com a nossa atividade aqui, ó, embaixo aqui da atividade, ele ainda, depois da tabela aqui, ó, ele relaciona o que é que você pode fazer, essa atividade compreende, ou seja, tudo isso aqui você pode fazer, então aqui no caso é a fabricação, então se é a fabricação, obviamente que é a indústria, né, então, aqui ele ajuda vocês a especificarem lá, também, tá? Beleza? Beleza, Vitória? Ah, beleza. Show. Então, aqui, né, se vocês tiverem problemas, verifiquem aí, tá? Beleza. Só que eu vou tirar aqui, espera aí. Vou mandar o link sem atividade nenhuma, tá? Aí você vai digitar, senão vai ficar aparecendo. Já achei aqui, já. Atividade, né? Beleza, está ali, tá? O link ali para usar, para achar, beleza? E aí, se por acaso, né? Deixa eu voltar aqui. Por acaso, se por acaso lá eu fiz a consulta e tal, e aí deu aqui que a atividade não é permitida, beleza, você não vai conseguir encontrar aqui o valor daí, tá? Da alíquota. Então, para quem não encontrar, vai usar 8%, tá? Então, quem não é do Simples, atividade não permitida, usar 8%. Tá? Então, daí usa 8%. E a gente vai usar esse 8% aqui no financeiro, tá? Então, a gente vai usar esses dados lá no financeiro. Beleza? Mais alguma questão nesse sentido aqui? Professora, no meu está dando atividade ambígua. Se deu ambígua, você considera que pode.
Pode? Que pode ou não pode. Embaixo ele escreve, se você fizer tal coisa, daí pode. Se você, mas enfim, usa como se pode, entendeu? Só se ele te der um vermelho lá que não pode, mas se a atividade é ambígua, pode. Aí vai ali embaixo na tabelinha, coloca 0,01 ali igual eu fiz, e aí verifica ali para mostrar qual que vai ser a alíquota que você vai estar utilizando. Beleza, professora. 0,01, né? Pode ser. Tá, essa tabela aqui, eu descrevo ela em qual parte aqui? Em setores da empresa? Não. Você vai usar essa tabela na parte onde diz que é no item 1.7. Que é enquadramento tributário. Pois é, no enquadramento tributário eu coloquei ali, por exemplo, o nome empresarial, o título, o nome fantasia, aí a atividade que ela está enquadrada e as secundárias. É, basicamente isso. Daí eu jogo também esses valores ali. Vai ter que jogar, né? Para Entendi. formar o valor, tá? Beleza. Daí fecha. Aí, fonte de recursos, você vai só me dizer, eu não vou ficar procurando, vou saber se tem o valor na tua conta bancária ou não, entendeu? Aí, de boa. Você que especifica lá. Tudo bem? Da análise de mercado e marketing, como é que tá, assim? Diga lá. Na verdade, eu vou deixar a minha aberta ainda até o dia de entregar, porque as pessoas têm dias para responder. Elas ainda estão respondendo, então eu entreguei, mas tipo, eu vou deixar aberta até a data que é para entregar, para ter mais informação, porque, né? Então, Sim. tá só parcial o que eu entreguei. Não, beleza. Eu queria ver, porque lá a última parte tem avaliação estratégica, avaliação do plano, e daí antes tem aquela construção de cenários, né? Uhum. Só que daí, ali nos itens de entrega, a prof não listou, tá só listada a construção de cenários no manual e naquela planilha. Aí eu fiquei na dúvida se tem que fazer ou não. Eu não listei aonde Ali, atividade, no plano financeiro aqui? Nas atividades não está listada, daí eu fiquei na dúvida se era ou não era. Sim, tem que construir os cenários. Inclusive, eu acho que está nessa aula aqui ou está nessa aula... Não. É porque não ficou, tipo, explícito ali, né? Aqui, ó. Avaliação da construção dos cenários. Tá. Avaliação da construção dos cenários tá aqui. Isso quer dizer que tem que construir os cenários, né? Mas sim. É que eu fiz as avaliações, mas não... Enfim, beleza. Então, só quero complementar a respeito dessa avaliação da construção, né? Fazer essa construção dos cenários. Que os indicadores, né? A lista dos indicadores, obviamente, se você quiser, você pode fazer dos 3 cenários, mas pode fazer só do cenário previsível, que o cenário que você vai ser o previsível, não do otimista e do pessimista, tá? Então, para diminuir o volume de trabalho, faço só do cenário que vai ser previsível, o cenário real que a gente ama, né? Aquele que você pensou que vai ser, não otimista ou pessimista. Então, pode fazer só os indicadores do cenário previsível, certo? Eu vou escrever aqui, para ficar mais claro também, para não ficar dúvidas em relação a isso, tá? Mas a construção dos cenários, ela é necessária até... Era uma das coisas que eu estaria falando... vai ser na próxima semana. Então, ó, eu construo o DRE, que é anual, e aí eu tenho que construir para os 3 cenários. Então, obviamente, eu tenho que ter os valores dos 3 cenários, por isso que tem que ficar fazendo as planilhas elas ficarem conjuntas, né? Para ficar mais fácil.
Eu até posso estar mostrando uma forma aqui que a galera fez, que aí ficou facinho. Deixa eu encontrar aqui. Deixa eu ver. Acho esse aqui. Ó. Ele fez o cenário. Tá dando para enxergar? Tá. É que tá as minhas correções aqui aparecendo. Vou tirar. Então, aqui ele fez, ó, um cenário provável, cenário pessimista, cenário otimista e um balanço total, né? Do cenário provável, cenário pessimista e cenário otimista. Então, isso aqui é uma construção que eu achei que ficou fácil para entender, porque ele fez as planilhas interligadas. Tem uma galera, obviamente, como eu não dou um modelo, né, para vocês fazerem, vocês que determinam a forma que fica mais fácil. Mas talvez linkando assim, ó, fica mais fácil. Então, tudo do provável, então, tudo de novo do pessimista, daí do otimista, então aí você vai ter a construção dos 3 cenários. E aí, obviamente, aqui, ó, ele fez os indicadores, certo? Então, aqui ele contemplou os indicadores, mas só do cenário provável, tá? Inclusive, ele colocou na mesma linha aqui, ó, tá? Então, para vocês terem uma noção, mais ou menos, de como é que faz. Obviamente, ele me mandou a planilha. Obviamente, vocês têm que entregar de que forma? Em Word. Então, ele me mandou a planilha para mim fazer as correções aqui. E aí, depois que ele faz as correções, ele vai copiar e colar as tabelas lá para o Word, né? Mas aqui fica muito mais fácil a correção, eu consigo visualizar aqui, né? Obviamente, a entrega não é a planilha. Se vocês quiserem mandar o financeiro através das planilhas, aí eu visualizo, aí depois a gente inclui no Word. Se vocês quiserem assim, ok. Se não, a galera, esse aqui me mandou assim. Mas eu tenho um monte de pessoas, que feio, né? Tô mostrando o nome das pessoas, né? Mas, enfim. E eu conheço todos. Ah, é? É só porque... Então, olha É da só. minha turma. É? Tá bom, então. Sim. Aqui, como é que fica a construção, né? Tô mostrando um atual que a gente tá fazendo agora. Então, aqui, ó, ele já fez um negócio errado, porque aqui eu já pedi, né, uma outra construção aqui também, de outras coisas. Então, aqui, ó, como é que joga? Daí joga para cá, ó, tá vendo? Cada item vai jogando as tabelas para cá. Então, deu 36 páginas, nesse caso aqui, tá? Então, aqui foi relacionando os valores. Obviamente, tem bastante coisa para arrumar aqui. Ah, e aqui, ó, construir os cenários aqui, ó. Então, aqui também tem a construção dos cenários. Então, o colega fez separado, ele jogou aqui, ele já me mandou a tela assim. O outro colega me mandou a planilha. Aí vocês que sabem se vocês querem me mandar a planilha ou dessa forma, tá? Mas depois vai ter que estar aqui no Word. Só para vocês verem mais ou menos como é que fica. Aí faz a avaliação estratégica, que é a análise SWOT ou a FOFA. Inclusive, falando em análise SWOT, eu estava olhando a prova do ENAD para ver se o que tinha caído, né, para elétrica, para civil, aí se tinha alguma coisa relacionado à nossa disciplina ou alguma coisa que a gente vê aqui, porque muitas vezes cai. E adivinha o que caiu para elétrica? Caiu a análise SWOT. Uma das questões era sobre análise SWOT. Então, só para vocês ficarem sabendo que, se vocês forem fazer o ENAD, né, normalmente essas questões estratégicas, elas gostam de aparecer nas provas. Foi a primeira vez que pediram análise? A gente fez. Eu fiz. Sim. Então aqui mais uma análise SWOT, aí fizeram a conclusão. Obviamente que a conclusão aqui, ó, vai ter que voltar lá, lembrar de voltar a atualizar o sumário executivo, tá? E aí, aqui, eu especifiquei algumas coisas para os meninos, mas é assim que fica a construção. Aí eu vou voltar aqui e mostrar para vocês
Aqui, ó, o operacional. O layout, os meninos desenharam, especificaram quais são os processos, as necessidades de quantas pessoas precisavam, que é o que vocês vão ter que relacionar. E aí começou o financeiro, tá? E aí foi relacionando todas as tabelas do financeiro que a gente também está vendo. Então, plano operacional, estamos indo de trás para frente aqui, tá? Aí o plano de marketing, eles listaram bem descritivo aqui, tá? Tá bem descritivo, se vocês quiserem transformar isso de uma forma mais visual, em tabelas aqui, né? Mas eles especificaram o plano de marketing. Aqui nós temos análise de mercado, onde eles detalharam quais são os fornecedores deles. Aqui detalharam a respeito dos concorrentes, quem seriam os concorrentes, cada um dos concorrentes deles. E aqui a pesquisa que eles fizeram de mercado, onde os dados, né, da pesquisa, igual os colegas encaminharam para vocês, os forms aí para vocês responderem. Então, aqui tem os dados, então, pode ver que, à medida que você vai jogando gráficos, a tendência é aumentar. Aqui tem uma coisinha que eu pedi a mais para eles fazerem, que eu não pedi para vocês. Aí se livraram, né? Então, na análise de mercado, vocês não precisaram fazer isso aqui, mas, então, a construção é essa, tá? E aí, aqui, a gente chega no sumário executivo, onde vai listar, ó, a tabelinha que tem que fazer, ó. Lembra, eu acho que a maioria eu pedi para fazer a bendita da tabela do capital social. Então, a tabelinha assim, né? E aí, especificar como é que é a fonte de recursos, aqui. Aí, como que são as questões tributárias. Uma sociedade limitada, então, aqui ele especificou. Aí, especificou aqui qual é a atividade principal, e aí, qual que é a alíquota do simples adotado? No caso dele, deu 8 também. Aí, o setor da empresa, né? Com o setor da empresa, a missão da empresa, aí os dados dos sócios, e aí tem que retomar alguns dados aqui. Então, aqui, sobre os sócios, listando tudo, as questões do sócio, e um resumo do sumário, tá? E, obviamente, aqui o sumário normal. Então, dá bastante, tá? Beleza? Então, aqui só um exemplo, tá? Mas é que existem... É que é um pouquinho diferente a tua situação, né, Mayra? Mas... não precisa chorar, no caso, né? Na princípio, eu acho que é igual a gente estava vendo, né? Você viu que as meninas, inclusive, ganharam, acho que elas ganharam, não sei se elas ganharam, a reportagem do Diário do Sudoeste estava viajando. Pareceu que elas tinham ganhado lá o projeto lá da NASA. Eu tinha entendido que elas estavam entre os selecionados. Então, assim, a gente manda para a NASA, né? Um pouquinho diferente, mas precisa de mais análise e desenvolvimento. Então, acho que, assim, é um pouquinho diferente esse mercado. Então, um pouco difícil de ter as informações. A intenção é que você também aprenda, né, a como fazer essa análise. Então, a gente está tentando encontrar um jeito aí. Uma hora a gente acha alguém que vai dar um feedback interessante aí, tá? Mas eu acho importante, igual a Mayra falou assim, professora, eu fiz análise de mercado. Interessante. Boa. Essa aí também é boa. Então, mais nessa época, né? Aí isso... Então, assim, a gente verifica, né, como que está indo essa análise do mercado, mas análise em suma, né, para finalizar, por exemplo, o caso da Mayra é um pouquinho diferente, essa questão mais de... E aí, então, é melhor que deixe aberto, mas lá no final a gente precisa encontrar algumas informações que elas talvez vão ajudar nessa avaliação e conclusão, se é viável ou não, né? Mais a respeito
a respeito dessa questão das pessoas quererem ou não, mas eu acho que isso leva um pouco mais de tempo para as pessoas se adaptarem, mas são propostas, inclusive, para político interessante. E, né, tá fazendo a pesquisa, enfim, se quiser deixar aberto ainda e depois retomar, ok, pode escrever lá na análise que ainda está em desenvolvimento, que alguns dados foram obtidos, mas que está em desenvolvimento. E aí a gente usa, né, essas análises para conseguir fazer uma avaliação final. Então, o que eu gostaria de passar para vocês rapidamente aqui, eu não sei se tem mais alguma dúvida a respeito disso, dessas questões aí, de mercado e de marketing. Eu tenho uma dúvida só lá com relação ao Moodle, professora. Tem 2 datas de entrega, se eu mandar para qualquer um documento só, tá valendo, né? Uhum. Tá, o que eu estava falando no começo, qualquer uma, e pode ser uma pessoa do grupo só, se você é em dupla, em trio, só uma pessoa pode mandar, tá? Prof. Diga. Não, pode terminar, desculpa. Eu sei quem que é do grupo, né? Que eu já tenho a listinha ali certinho de quem que é do grupo, e obviamente vai estar no documento. Então, eu leio o documento, eu sei que tá dos 2, 3, enfim. Prof, eu dei uma apuradinha para terminar, né? Para a prof conseguir ver, ver tudo antes, porque eu sou do primeiro dia, né? Do dia 5. Então, eu dei uma apuradinha, eu acho que tem coisas zeradas no meu plano financeiro, mas daí eu vou mandar igual para a prof dar uma olhada meio geral. Eu fui colocando parte por parte, eu não coloquei as outras partes ainda, mas eu já terminei, e daí só queria ver, a prof corrige, então, antes, essas partes, o plano financeiro. Sim. Beleza. Então tá. Obrigada. Imagina. Então, eu tento corrigir para que a gente consiga deixar redondinho, né? Assim, o mais certinho possível. O mais perto da realidade possível, né? Então, eu queria falar a respeito do financeiro, algumas partes aqui que eu acho que pode pegar, principalmente para quem está fazendo aplicativo, tá? Na parte do financeiro. Então, eu vou atentar um pouco para quem está fazendo aplicativo aqui, tá? Então, obviamente, quem está fazendo um produto vai estimar o custo unitário dos materiais que esse produto precisa. Então, se fosse uma calça, por exemplo, eu preciso de diversos materiais para fazer uma calça. Então, quantidade desses materiais, qual que é o custo de cada um desses materiais. Então, aí eu consigo ter o custo unitário para fazer uma calça, por exemplo, aqui deu R$14. Agora, para fazer um aplicativo, professora, como é que eu vou calcular esse custo, né? Eu tenho que calcular como se fosse uma unidade, né? O seu aplicativo é como se fosse uma calça, né? Então, uma calça é a mesma coisa que seu aplicativo, mas como é que eu vou achar o custo desse aplicativo? Então, o que eu trouxe para vocês aqui, inclusive, eu quero mostrar aqui, então, aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, um site simulador para saber quanto custa para fazer um aplicativo, tá? Por mais que eu sei que tem uma galera que faz sistemas aí, que tem facilidade em relação a isso, tem algumas pessoas que estão fazendo aplicativo que não tem muita noção de como que vai chegar nesse valor do custo do aplicativo. Tá? Então, esse site aqui, ele pode te ajudar a chegar no valor do teu aplicativo. Então, aqui ele vai simular, ó, se você quer um aplicativo para Android, para o Universal, enfim, aí você vai simulando o que você gostaria de construir. E aí ele vai, ó, vou fazer um aqui, ó. Sei lá, tô apertando aqui de qualquer jeito, tá? Não sei nem o que tá escrito, eu não tô lendo. Mas ele já tá relacionando o valor do meu aplicativo. Então, ó, ele me diz que o valor do meu aplicativo vai ser esse aqui, tá? Obviamente, tem uma galera que sabe mais ou menos quanto custa para fazer, né? E sabe mais ou menos desenvolver esse aplicativo, então vai ter uma facilidade maior para fazer. Então, quem não sabe muito a respeito,
vai verificar, então, pode verificar através desse site que está relacionado lá, qual vai ser o valor, o custo unitário para fazer esse aplicativo, tá? Então, aí vai estar relacionando o valor do custo do aplicativo. Quero deixar especificado aqui, outra coisa, deixa eu achar aqui. Então, o custo do teu aplicativo, por exemplo, ali vai estar relacionando que o custo total do teu aplicativo vai dar, sei lá, 21 mil reais. E você imagina que esses 21 mil reais, você vai ter tantas horas para fazer o aplicativo. Então, por exemplo, do total de horas, né, que o aplicativo vai demorar, deixa eu só ver se não aparece quantas horas vão demorar aqui. Ó, mais ou menos um orçamento para fazer um aplicativo, né, um orçamento de um aplicativo, dependendo de quantas horas vai demorar para fazer um aplicativo, os valores variam de 100 a 150 por hora de trabalho necessário para fazer, né, contratar essas pessoas. Então, de 100 a 150 horas, mais ou menos, os valores para fazer um aplicativo. Então, beleza, de 100 a 150 para fazer um aplicativo, só que eu tenho um exemplo aqui, eu tenho 3 pessoas, e o valor da hora é 150, mas esse 150 é para todas essas pessoas. Então, quanto é que vai ser o valor da hora, por exemplo, né, do designer? E aqui você vai especificar qual é o valor da hora, mais ou menos, que cada das pessoas que fez o aplicativo te cobrou. Mas, professora, eu terceirizei o aplicativo, o que eu recomendo, inclusive, tá? Para você ter menos folha de pagamento. Então, eu terceirizei esse serviço, eu vou pagar para eles desenvolverem o meu aplicativo, depois eu só faço a manutenção. Beleza, você vai ter menos, sei lá, você vai ficar só com um programador ou um analista. Então, você vai precisar de menos pessoas para estar fazendo a manutenção desse aplicativo. E aí você paga para um terceiro fazer. Então, especifica lá o valor que vai custar do aplicativo e que vai ser o mesmo custo unitário, tá? Então, o custo unitário vai ser a especificação em relação à quantidade de horas que vai demorar para fazer, e se você vai terceirizar, quanto é que você vai gastar para fazer isso. Então, por exemplo, contratou aquela empresa de serviço ali que fez o aplicativo, tá? Então, ele te deu um orçamento breve ali, mais ou menos daquelas questões ali, tá? Professora, daí o quadro 5.8 é a apuração do custo das mercadorias vendidas. Como é que eu vou saber o custo da minha mercadoria vendida? Se eu não tenho o meu custo de material de aquisição, não é igual a calça que eu tenho um zíper, que eu tenho um botão. Eu tenho, por exemplo, eu terceirizei, eu contratei o meu aplicativo, deu 15 mil reais o valor do meu aplicativo. Então, esse é o custo da minha mercadoria vendida, o mesmo valor. Se eu contratei, eu comprei, né? Eu fiz a compra lá, né? Terceirizei o serviço, o custo daquele projeto, o custo do meu aplicativo vai ser de 15 mil reais, então esse é o custo da minha mercadoria vendida, e esse também é o meu custo unitário. Então, o quadro 5.6 e o 5.8 é o mesmo valor, inclusive tá aqui, ó, para a app é o mesmo valor do custo, tá? Mesmo valor. Então, aqui tá relacionado qual que é o custo, tá? E aqui o que eu quero detalhar também, importante, é a respeito da estimativa do custo de mão de obra, tá? Quanto a mão de obra é um pouquinho, assim, mais difícil de fazer as contas, né? Tem bastante encargos aqui, então é isso que eu gostaria de focar. Eu gostaria de focar que os sócios, o que a gente paga para os sócios, tá? Paga o salário que vocês especificaram lá no sumário executivo, mais ou menos qual que vai ser o salário de vocês. Especificar se, por exemplo, né, eu vou ter a retenção do imposto de renda, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e o INSS do sócio, o desconto para recolher, para o cara se aposentar, né, vai ser sempre 11%. Então, usem sempre o valor de 11%. E aí, o mesmo valor que vai descontar também é um encargo, tá? E o que é um encargo? Aqui eu copiei e colei. Mas o encargo
mão de obra dos sócios vai ser, se ele tiver imposto de renda, eu vou somar o valor que vai dar de imposto de renda mais o de INSS, aí eu vou recolher numa guia separada. Então, isso é um encargo, tá? E aí, o Prolabore, ele é R$1.000, 1.045, que você especificou lá. Então, o desconto vai ser de 11%, que vai ser pago numa guia separada, e esse valor vai ser depositado lá no teu caixinha do INSS, e quando você for se aposentar, aí você vai resgatar, né? E aí, o IR é o valor, se você ganha 1.045, obviamente você não vai ter IR, tá? Então, para o IR tem uma tabelinha. Uma outra coisa específica aqui em relação aos sócios, não incluam, que eu nunca vi na vida, um sócio receber décimo e receber férias, tá? Então, por que não recebe décimo e férias? Porque décimo e férias eu vou ter que pagar o INSS e imposto de renda, se for o caso. E aí, eu não tenho a obrigatoriedade de fazer um lançamento de décimo e férias. Eu distribuo o lucro que eu não pago imposto sobre o lucro, né? Na hora que eu vou distribuir lucro. Então, normalmente, só relacionar o salário e os valores mensais, de 12 meses, tem que relacionar. Para empregado, essa alíquota, ela muda, tá? Então, ela é uma alíquota variante, não é 11%. Essa alíquota variante está aqui a tabelinha para vocês usarem. Eu vou reforçar que a gente usa a alíquota aplicada. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que é um pouquinho diferente o cálculo, mas para não confundir vocês e deixar uma loucura, a gente vai usar só a alíquota aplicada, tá? Porque senão o cálculo vai ficar mais confuso e isso vai piorar a situação de vocês. E não vai mudar, não vai alterar tanto essa estimativa, tá? Então, a gente só usa a alíquota aplicada. Então, como é que a gente usa a alíquota aplicada? Se o funcionário receber até 1.045, a alíquota que você vai descontar e recolher na guia é 7,5. E assim vai crescendo. O limite máximo é 6.101, ou seja, se você fosse aposentar hoje, o máximo que você ia receber da Previdência Social é 6.000. Então, por mais que você pague, você só pode recolher por 6.000. Você não vai receber mais que isso, tá? Então, se vocês querem receber mais que isso na vida de vocês, façam outros investimentos ou façam uma previdência privada, tá? Mas usem essa tabela. E aí, em relação ao INSS, vocês vão usar essa tabela. Aqui, vocês não usam isso aqui é a título informacional. Se a gente tivesse um pouco mais de tempo, eu estaria relacionando isso aqui, mas é título informacional. Como todo mundo vai usar uma alíquota fechada, que é de 8%, se não for do Simples Nacional, a gente vai fingir que é a empresa do Simples, então vai recolher apenas a alíquota aplicada no INSS, tá? Então, vai recolher essa alíquota. Todos recolhendo, verificar qual vai ser o valor do salário da pessoa e relacionar aqui a alíquota aplicada, tá? Então, para estimar o custo da mão de obra. Então, esse é o valor do INSS. E o valor do IR, professora, como é que calcula? O IR, tanto dos sócios quanto do empregado, também tem uma tabela que a gente usa. Professora, essa tabela está em 2015, sim, não tem atualização de tabela de IR desde 2015, então a gente usa a tabela, ainda usa essa tabela, tá? Então, essa tabela funciona da mesma forma que a anterior, onde você vai verificar a base de cálculo é o valor do salário do seu funcionário, só que você vai usar essa base de cálculo da seguinte forma. Aqui eu fiz como se fosse um sócio, tá? Então, aqui está o INSS de 11%. Então, salário ou Prolabore, enfim, né, R$4.000, menos 11% dá 3.560. 3.560 está em qual faixa aqui? 3.560 está até aqui, né? Então, a alíquota é de 15%. Então, a gente aplica a alíquota de 15%, vai dar o valor aqui de 534. Beleza, deu 534. Aí, tem essa parcela de dedução do IR. O que é essa parcela? Eu aplico essa alíquota, verifico, então, o valor que vai dar, e aí eu deduzo do valor do resultado que deu, eu deduzo essa parcela dedutória, de dedução. Então, nesse caso aqui, a dedução que eu tenho é 354,80. O valor efetivo que eu vou pagar de imposto de renda é 179, tá? E aí, se for o empregado, você vai mudar o quê?
muda essa linha aqui. Então, vai aplicar qual é a alíquota de INSS, 7,5, 9, 12, 14, né? Então, vai verificar para o teu empregado aqui. Como vocês podem ver, esses valores e essas alíquotas, elas têm que ser aplicadas tanto se eu tiver décimo, se eu tiver férias, e nos valores mensais, tá? Então, esses cálculos, eles são mais robustos, certo? Então, tem que fazer, e obviamente, se eu tenho mais empregados, obviamente, minha folha, meu custo de mais alto, por isso que eu já disse que se você terceirizar seu aplicativo custar 15 mil reais, você tem um valor muito menor que tua folha de pagamento no final do ano. Você consegue ter um retorno mais rápido, tá? Terceirizando esse aplicativo. Então, assim, verifiquem se é possível terceirizar ou se vocês querem realmente fazer. Aí vocês vão ter que calcular o salário das pessoas, tá? Então, aqui, como é que é o custo de mão de obra do empregado, tá? O custo de mão de obra do empregado vai ter o salário bruto, por exemplo, 4 mil reais, aí vai ter o desconto de INSS, que você vai verificar na tabela. Se é 4 mil reais, obviamente, você tem um desconto de IR, porque IR começa a pagar a partir de quanto? 1.903. Então, o que passar de 1.903 começa a pagar imposto de renda. E aí, o salário líquido que efetivamente o teu empregado vai receber, que você vai dar na mão dele, ou vai pagar na conta dele, é o salário menos IR menos INSS. Tá? E aí, além disso, você, empregador, você tem que depositar como se fosse uma poupancinha para ele o FGTS. E esse FGTS não desconta do empregado. Nunca desconta do empregado. Você recolhe, tá? Então, o FGTS você recolhe e não desconta nada. Vai lá para a caixa e fica como se fosse uma poupancinha, tá? Então, de encargo, no final das contas, que você vai recolher, você vai ter o INSS, o imposto de renda e ainda vai ter o FGTS. Então, é a soma desses três itens dá o valor do encargo da empresa. Então, qual que é o valor do custo de mão de obra? É o salário líquido, no caso, né? Mais os encargos, tá? Então, esse vai ser o valor total, tá? Então, o FGTS é sempre 8% e o empregador paga. INSS desconta, né, dependendo da faixa salarial, e o IR também desconta dependendo da faixa salarial, beleza? FGTS sempre 8, independente se é simples ou não a empresa. Aí, para férias, né, como é que calcula férias? As férias é o valor de um salário da pessoa mais 1/3. Então, ou 33,33%, ou uma dízima periódica, porque, né, esses 33 aí vão seguindo a vida. Então, o valor do salário, né, das férias, você pode ver, por exemplo, o que acontece. Muitas vezes, a pessoa não tem retenção de IR durante os meses, mas como nas férias eu somo mais 33% no salário dela, ela pode ser que ela tenha uma retenção de IR aqui, tá? Então, tem que cuidar e desconta INSS, FGTS e IR. Desconta INSS e IR. E também recolhe o FGTS, que é 8% também nesse caso, tá? O 13º, é só vocês inserirem uma linha a mais, né? Em vez de 12 meses que a pessoa recebe, ela recebe 13. Então, o 13º é um salário a mais, tá? E aí, você soma tudo isso, né? O prolabore, salário, décimo, férias e os encargos que você vai estar pagando nos 12 meses, juntamente com as férias e o décimo que as pessoas recebem, tá? Aí vai dar o valor total de um ano de funcionamento, né, dessa mão de obra, tá? Então, aqui eu já especifiquei mais ou menos a respeito lá do nosso aplicativo, como é que a gente pode calcular isso. Aqui a gente tem a depreciação. Quando a gente compra máquina, compra carro, normalmente, ou até um notebook, né? Normalmente ele tem o celular, por exemplo, né? Tem um certo tempo de utilidade. Então, o computador periférico tem uma tabela específica dizendo quanto é a vida útil desses aparelhos, esses equipamentos. Então, quem determina essa vida útil? Normalmente é a Receita Federal. Inclusive, eu coloquei um anexo ali, mas a título informativo para vocês, ali no nosso Moodle, tá? Se vocês quiserem ler, fiquem à vontade. Mas,
essa vida útil desses equipamentos aqui que estão relacionados. Então, máquinas, equipamentos, é 10 anos de vida, e a depreciação anual, vocês vão multiplicar o valor da máquina por 10%. Então, em um ano, você vai perder 10% do valor dela. Móveis, você perde 10%, veículo, você perde 20%, e os outros 10%. Então, tudo que for outros, que não está relacionado aqui, usem 10, tá? Então, são os percentuais de depreciação aceitos pelo fisco. O fisco é a Receita Federal, tá? E aí, a gente tem a estimativa dos custos fixos operacionais. O que é custo fixo, né? Aquilo que eu tenho que pagar todo mês, tá? Então, aqui, o que vocês vão estar precisando relacionar? Todos os custos fixos. Então, aqui, o honorário do contador é obrigatório o valor de R$800, tá? Então, já pensem e relacione. Como lá para abrir a empresa 800, aqui também vai continuar sendo 800, tá? Então, é R$800 obrigatório o valor do honorário do contador. Aí, vocês podem relacionar o Prolabore, lembrando que vocês calcularam na planilha, né, os custos de mão de obra, então, dos 5,9, e o Prolabore também, então, verifiquem só para não somar os valores de forma errada, tá? Aqui normalmente, que está pegando, tá? Então, na hora de somar, ou não somos encargos, ou soma só os salários do Prolabore, ou enfim, né, cuidem aqui, tá? Para somar certinho. Vocês calcularam a depreciação, vocês vão inserir a depreciação também, né? Ah, professora, taxas diversas, né? Verifica lá o que não está aqui, que você vai ter todo mês que pagar, né? E é um custo fixo. Tá? Então, pode ser, tem taxa de alarme lá, que eu vou ter que pagar. Então, é uma taxinha que você vai ter de custo no mês, tá? Então, verificar quanto que isso vai custar no final do mês, tá? Aí você vai ter uma estimativa dos custos. Lembrando que essas tabelas, vocês precisam ter valores mensais, dependendo de como você vai calcular, né? E você precisa ter um valor anual, porque o DRE é um valor anual. O DRE lá, que você vai fazer os cenários, são 3 cenários, você tem que ter valores que são anuais, então, para chegar no anual, você vai ter que calcular o mensal, né, porque o que acontece? Esses cálculos estimados aqui, os custos fixos, eles não variam, mas os custos que são variáveis, que é o que a gente chegou agora, ele varia de acordo com a quantidade de venda que você tem, né, então, à medida que você vai evoluindo no primeiro mês, pode ser que você não venda nada. Então, nos outros meses, quanto é que isso vai dar, né? Então, à medida que o mês vai evoluindo, você vai conseguindo ter os valores, tá? Então, por isso que faz valores mensais e faz valores anuais. E aí, a gente chega aqui, a gente viu os gastos fixos, mas a gente tem custos variáveis. O que a gente vai usar como custo variável? Então, eu tenho, se vocês vão vender no cartão de crédito, a maquininha lá, você tem que pagar uma taxa administrativa para estar usando. Então, qual que é o valor dessa taxa aí que você vai usar? Então, isso é um custo variável que você tem, tá? Se você tem uma comissão que você paga para o teu vendedor, isso é um custo variável, vai depender de quanto vendeu no mês. Então, você vai ter que estimar quanto é que vai ser isso. Quanto é que você vai gastar com propaganda? Isso também é variável, pode ser que um mês eu tenha, pode ser que um mês eu não vá fazer propaganda, então, aí você vai ter que encontrar esses valores das propagandas aí, tá? E aí, você vai chegar no subtotal número 2. Professora, mas eu tô indo, e o número 1, cadê? Peraí, a gente já vai chegar nele, tá? Então, aqui, você vai estimar esse custo, tá? E aí você vai conseguir relacionar com a estimativa de vendas. E essa estimativa de vendas, deixa eu ver, cadê? A estimativa de vendas, vamos voltar aqui, tá no 5,8, tá? Quanto é que vai demorar para mim vender o custo da mercadoria? No caso, estimar de venda, quanto é que eu vou vender por mês? Né? Quem tem produto, tá mais fácil de verificar isso. Mas aí, quem tem aplicativo, como é que faz, professora? Pois é. Quem tem aplicativo, fica um pouquinho mais diferente essa estratégia. Eu vou mostrar, inclusive, o mesmo trabalho para que vocês visualizem. Quem tem aplicativo vai ter que pensar como é que é a forma que você ganha dinheiro com o seu aplicativo.
Aqui, ó, estimou o custo fixo. E aí, a estimativa... Opa! A estimativa de quanto, né? Quanto essa pessoa, no caso, quanto que teu aplicativo vai vender. Nesse caso aqui, o download na Play Store, você vai ter que estimar quantos, aqui eles fizeram um anual, então você vai ter que estimar quanto é que você vai ter de download, né, nessa Play Store, estimativa. Quanto é que você vai ganhar por isso na Play Store, quanto é que eles pagam por isso, tá? Então, aqui estimado o valor de 10 centavos, normalmente, enfim. Aí, download do aplicativo na Apple Store, 56 centavos. Aí, se eu tiver visualização de anúncios no meu aplicativo, se eu ganhar dinheiro com isso, então, estimativa de vendas, 14,600, preço de venda, 0,02 centavos, tá? E aí, anúncios por clique, você vai ter que estimar, e assinaturas premium, né? Então, aqui chega num valor total. Então, quem tem aplicativo vai ter que verificar a forma que vai ganhar dinheiro, tá? E aí, qual que é o preço unitário que é pago por cada uma desses locais, né? Tanto para baixar, quanto de visualização, por clique. Você vai vincular esses anúncios e essas visualizações e os cliques pelo Google Ads, você vai ter que ver quanto é que eles pagam. Normalmente, eles não pagam valores muito altos a respeito disso, né? Então, vocês vão ter que cuidar em relação a isso, tá? E aí, à medida que vocês conseguem estimar essa quantidade de vendas no aplicativo, né, e também em relação a, se você tem produto, fica mais fácil você estimar a quantidade de produtos vendidos, mas quem tem aplicativo vai ter que fazer mais ou menos nessa base que os colegas fizeram ali. E aí, você vai multiplicar pelos gastos com vendas, né, e esses gastos com vendas são o quê? Esses gastos com vendas são esses itens, comissão, taxa e propaganda. Então, multiplica e verifica qual que vai dar o valor, né, do custo variável total, tá? Que é o subitem 5.7, certo? E eu tendo esse valor dos custos variáveis aí, eu consigo chegar no preço do meu produto. Por que eu consigo chegar no preço do meu produto? Lembrem que a construção do meu preço, a gente viu que ela não pode se basear apenas no valor que o concorrente vende e verificar um valor que o meu fornecedor me vende e quanto que o consumidor quer pagar. É uma análise de tudo isso, né? E eu ainda tenho que somar todos os meus custos. Então, eu preciso vender um produto cobrindo quais são os meus custos variáveis, quais são os meus custos fixos, quais são as minhas despesas variáveis e ainda somar um valor de imposto que eu tenho, né? Que a gente verificou ali que o valor do nosso imposto na tabelinha. Então, eu tenho que jogar esse valor, eu tenho que antecipar esse valor de imposto para mim conseguir pagar ele depois. Então, eu tenho que embutir ele no valor do produto e, obviamente, eu sei que é 8%. Então, eu somo mais 8% em cima disso e ainda especifico uma margem que eu quero ganhar para chegar no meu preço do produto. Depois, esse imposto eu vou recolher depois, mas eu já recebi esse valor do imposto que eu cobrei antes do meu cliente, né? Então, eu tenho que antecipar a cobrança para mim recolher depois. Então, eu sei qual é o valor que eu vou pagar. Esses, por exemplo, 8%, né? Cada um tem um valor específico que vai pagar, então tem que embutir no valor do produto, tá? E aí, você vai especificar uma margem que você vai jogar em cima. Então, aqui está a margem lá que é utilizada para serviço, para indústria, para comércio. Tem uma olhadinha lá no slide. E aí, você vai conseguir chegar no preço do teu produto, beleza? E aí, você vai, aqui, estimar um faturamento mensal. A galera aqui tem um aplicativo, né? A gente acabou de visualizar ali uma tabelinha mais ou menos dessa estimativa de faturamento, né? Então, que é a estimativa de vendas, quantidade estimada de vendas. É a mesma coisa que a anterior. Então, aqui, praticamente, vocês têm 3 tabelas iguais, tá? Para usar dessa estimativa de faturamento mensal. E aí, eu consigo verificar qual é o faturamento,
né? Ali relacionado, vocês viram quais são os centavos que ganha por aquelas, os meninos especificaram por aqueles, pelos downloads, enfim, né? Então, aqui eu só acrescentei aqui, ó, o uso do anúncio do AdMob ali, que é um aplicativo. Normalmente as taxas que eles pagam varia estava variando, né, tá? Entre 0,4 centavos e 0,11, na verdade, dólares, né? É por cada 1.000 visualizações. Então, a cada 1.000 visualizações de uma propaganda, enfim, né, cada 1.000 cliques lá, eles pagam esse valor aqui, tá? Então, cuidar com esses valores, que aí você vai ter o valor do faturamento total. E aí, claro, obviamente, quem tem produto tem o preço unitário de venda, que conseguiu identificar, vai verificar a quantidade que vai, né, vai ter que estimar a quantidade que vai vender. E aí, aqui está uma especificação que eu já mostrei a princípio, né, no trabalho dos colegas, mas mais ou menos aqui o que você pode fazer, né? Quantidade de downloads, valor e o valor mensal, né? Especificar ali, pensar, então eu ganhar 0,1 centavo, 0,1 eu multiplico e verifico quanto vai dar. Tá, então, essa tela eu incluí aqui, se tiver aplicativo, volta aqui na aula que vai estar gravada e dá uma olhadinha aí, tá? E aí, beleza, né? Eu relacionei o valor do meu imposto antecipadamente lá no preço do meu produto, mas depois eu vou ter que recolher, né? Então, eu estimei que o meu faturamento mensal vai ser de tanto, e eu sei que eu tenho que pagar imposto de tanto. Então, depois que eu fiz, né, eu vendi meu produto já com o valor do imposto embutido, né, porque está no meu preço unitário de venda, vezes, sei lá, eu vendi 10 produtos a R$10. Então, meu faturamento, né, eu vou ter o valor do meu faturamento a R$100. Aí, desses R$100, eu tenho que aplicar a alíquota de 8%, que é o valor que eu vou recolher de imposto. Então, vai gerar nesse subtotal, né, do 5,7, o valor do subtotal 1 que a gente deixou para trás lá. Então, você vai pegar, né, o valor do faturamento e vai multiplicar pelo imposto. Aí, você vai conseguir identificar quanto é que você vai recolher efetivamente no mês ou no ano. Então, no ano, deu tanto de faturamento, deu 200 mil de faturamento, e eu tenho um imposto de 8%. Então, aplica no ano 8%, tá? Porque tudo isso, vocês vão precisar de todos esses dados para fazer o DRE, e o DRE é anual, tá? Então, você vai ter o RE anual, e você vai precisar de todos esses valores. Tá? E aí você vai conseguir descobrir se você vai ter lucro ou prejuízo. Se você não estimar todos esses valores, você não vai conseguir chegar no lucro ou prejuízo. E só depois disso que a gente vai conseguir identificar alguns indicadores. E aí, esses indicadores a gente vai fazer a partir da análise do cenário previsível. E aí vocês têm que simular o cenário provável, o cenário pessimista e o cenário otimista. Então, indicadores a gente vai fazer desse cenário, mas vocês têm que prever mais 2. Porque vai que né, no otimista ou no pessimista, mesmo assim você vai tendo lucro. Então, a gente quer saber nesses 3 cenários. E aí, semana que vem, a gente vai ver os indicadores aqui, tá? Como é que faz o cálculo dos indicadores. Mas o que pega e o que vocês precisam ter é até aqui. Porque quando vocês chegarem até aqui, depois, para fazer os indicadores, é tranquilaço. Porque você só vai pegar um, dividir pelo outro e show. Tá? Mas para chegar aqui é trabalhoso, e é por isso que eu digo, né, quanto antes vocês começarem, melhor, tá? Porque é bem robusta a quantidade de cálculos que vocês têm que fazer para chegar até aqui, tá? Então, é meio, né, meio acelerado até aqui, tá? Aí, depois disso, que a gente faz a análise SWOT e os indicadores, e verifica se vai ser viável ou não. Mas para chegar até ali, né, vocês veem a quantidade de cálculo. Obviamente, tem as aulas, videoaulas lá, não deixem de usá-las, tá? E igual eu falei, usem muito aquelas aulas, as videoaulas, usem muito os slides, certo? Usem essa videoaula aqui, usem a videoaula que eu gravei antecipadamente, que está lá disponível.
E também coloque embaixo do braço aquele manualzinho do Sebrae, tá? Então, são materiais complementares que vocês têm que usar, principalmente agora no financeiro, que é o financeiro que gera mais dúvida. E podem me mandar, me perguntar no financeiro, se tiver dúvida, como é que faz, esse aqui vai aonde, esse valor vai para cá, vai para o custo fixo, vai para o custo lá, que eu respondo, tá? E quanto antes me mandar para mim corrigir melhor, né? Aí, porque senão, obviamente, né, eu vou ter uma quantidade grande para corrigir, então, se mandar tudo na mesma hora, né? E se você mandar antes, obviamente, vai conseguir alterar antes. E como eu falei, eu vou corrigir se todo mundo mandar no mesmo dia, né, eu vou corrigir na sequência das apresentações, para auxiliar os colegas também a terem valores mais robustos na hora de apresentar e consiga apresentar se vai ter lucro ou prejuízo, né, pelo menos no cenário, né, e dizer se poderá ser viável ou não. Então, aqui são elementos bem importantes que a gente precisa chegar até nesses valores aqui, tá? Precisa construir esses valores. Então, é bem trabalhoso. Beleza? Não fiquem assustados, mas só porque é trabalhoso, né? Às vezes, como a gente não tem tanto tempo, né? A mais para fazer, né? Então, assim, ele é bem trabalhoso. Professora, essa matéria é pancada, né? Então, ela é meio pancadinha, assim, né? Porque ela traz bastante conteúdo. Por exemplo, né? Você vê um pouquinho de cada coisa que tem na administração, porque você constitui a tua empresa. Então, para a gente identificar que não é tão fácil ser empresário, né? E, basicamente, eu acho que seria isso que eu queria reforçar, tá? E se alguém tiver mais alguma dúvida, podemos ficar aqui conversando até 9h20, se vocês quiserem. Prof, deixa eu fazer aquela pergunta que você repensa a profissão. Essa alíquota de 8% é o mínimo do Estado? Porque, por exemplo, lá no meu esquema lá deu 6%. A professora está sempre baseando em 8%. Não, é porque assim, ó, se você é do Simples, as alíquotas são menores. Ah, tá. Se você não é do Simples, eu coloquei 8%, mas eu achei que eu coloquei muito baixo. Eu deveria ter colocado 10%, que eu sempre coloco 10%. Porque essa alíquota, ela tem uma variação grande, porque daí quando eu sou uma empresa do regime normal, eu tenho uma alíquota nacional, muitas vezes eu tenho uma alíquota estadual, e eu tenho que recolher mais uma porcentagem de imposto para a prefeitura. Então, ali eu coloquei 8% sendo só nacional. Se eu colocar mais 3%, que, por exemplo, em Pato Branco você paga de ISS, já dá 11%, né? Então, sozinha, né? Na verdade. Eu peguei o barco andando, então, então foi padronizado, então, esse valor? Sim, quem não é do Simples, se você encontrou lá que você não pode, ficou vermelho lá dizendo que não é do Simples, você vai usar 8%. Se você deu que a atividade é ambígua, ou que você pode e pertence ao Simples, você usa aquela alíquota que você encontrou lá no site. Ah, beleza, tranquilo. Valeu? Se fosse para calcular exato de quem não é do Simples Nacional, os cálculos seriam bem maiores. E é por isso que eu tento limitar a Simples Nacional, tá? Porque aí a gente demora muito os cálculos, é muito mais engessado o processo. Vocês acham que já é difícil assim? Porque é simples. Se fosse normal, não era tão fácil, tá? Então, eu tento facilitar, simplificar um pouco, né? Então, aqui eu já cortei vários elementos aí para tentar ajudar, tá?